Igreja, Pai seja convosco, amém. Quer que eu olhe para você? Mais uma vez aqui, né? Jesus nos trouxe para ouvir mais uma palavra dele, que vai continuar nos tratando, nos abençoando em nome de Jesus. Hoje eu cheguei aqui, né? Olhei, meu Deus, cadê teu povo, Jesus? Muito frio, né, gente? Nossa, misericórdia. Mas a palavra desta noite é Josué capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 3, depois eu vou lá para o 5. Aleluia, Jesus. Santo és o teu nome, Deus. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Amém? Tem alguém ainda procurando? Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Agora eu vou lá para o 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Deus, obrigada pela tua palavra. Deus, obrigada por este momento que o Senhor nos proporcionou. Deus, obrigada por esta oportunidade. Deus, o Senhor é um Deus que vai fazer muito mais além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. E nós te pedimos, Senhor, cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Abra os ouvidos espirituais dos teus filhos, que eles venham te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. E todo impedimento, Senhor, já está por terra, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode se assentar. Então, quando eu fui viajar, viajei semana retrasada, e eu estava lá viajando, e daí Deus, eu sabia, né, que hoje era dia de eu trazer a mensagem, e Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu fiquei ali pensando, meditando, e Deus falando comigo e tudo. Mas assim, vocês imaginem um jovem guerreiro, que Josué era um jovem guerreiro, sucedendo um experiente líder como Moisés. A gente começa a imaginar. Moisés era amigo de Deus, um homem, um filho de Deus, manso, e Josué um guerreiro. E vai suceder o lugar de Moisés. Este era o Josué que recebeu de Deus uma grande missão: conduzir o povo a conquistar a terra prometida.
Uma missão como essa exigiria de Josué coragem, obediência e fé em Deus. Então, qual é o desafio que você está passando? Qual é a dificuldade que muitas vezes nós passamos? Qual é as circunstâncias que faz com que eu olhe e quero desistir? Qual é as circunstâncias que eu estou passando, que eu olho, a primeira coisa que eu penso, não é para mim. Não quero mais. Isso aqui está sendo repetido vários cultos, várias mensagens, e para a gente obedecer, para a gente caminhar, e para a gente fazer o que Deus está colocando em nossos corações. Esse era um tremendo desafio para Josué. E Deus não desamparou Josué e derramou sobre ele verdadeiramente uma porção de ânimo naquele jovem guerreiro. E Deus também faz isso conosco hoje. Ele nos derrama porção para que nós vamos e nós levamos a palavra, que nós ministramos sobre as vidas das pessoas. É isso que Deus quer de nós, que nós caminhamos, que nós não venhamos desistir. E muitas vezes nós queremos parar. Então aí Deus fala assim para Moisés, para Josué, ó, tô trocando tudo hoje. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus é conosco onde quer que nós andamos. Muitas vezes a gente olha e não vê. A gente está caminhando, as lutas estão vindo, as frustrações estão vindo e nós estamos lá. Estou sozinha, não tem ninguém. Ah, Senhor, onde o Senhor está? O que aconteceu quando eu estava passando por isso? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou eu passar por isso? Mas Deus nunca desamparou Josué e nem nós. Ele é conosco hoje e sempre. E muitas vezes nós queremos achar que não podemos tomar posse de uma benção, que não podemos tomar posse de ser líder. E a gente quer desistir. Então, nesse livro o primeiro capítulo aqui de Josué, tem 3 lições para nós refletirmos e aprendermos. A primeira lição é: ser forte e corajoso. Deus sabe o que faz. Ele sabe de todas as coisas. Se Deus te deu um desafio, erga a cabeça, ser forte e corajoso. Somos geração eleita. Nós somos essa geração eleita, por isso nós estamos aqui, por isso que Deus nos acolheu, por isso que Deus nos salvou, por isso que Deus nos ama. Porque nós somos essa geração eleita. E Deus capacita os seus escolhidos. Você foi escolhido por Deus, e o que Deus dá para nós fazer, o fardo não é maior do que nós possamos suportar. Ele dá aquilo que nós podemos suportar. Às vezes eu falo, ai, estou morrendo, estou aqui na caminhada, mas não aguento mais. Eu não quero, eu vou parar. E Deus está dizendo para nós hoje que Ele não dá um fardo maior do que nós podemos suportar. E está lá em 1 Coríntios 10:13 que Deus está falando isso. Eu não te dei um fardo que você não pode suportar. O que eu dou para vocês fazer é leve, é suave. Se vocês obedecer, se vocês depender de mim, se vocês caminhar comigo. Tudo isso, esse fardo se tornará leve. As provações amadurecem a nossa fé, nossa intimidade com Deus. Isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria. Ah, mas meu Deus do céu. Não pode? Estava lá fazendo a obra e veio um benção lá e me deu uma rasteira. Até falei isso na aula, né, na outra semana. E eu tenho que suportar essas provações, sim. E com alegria. Porque a provação, porque a provação da fé produz perseverança, crescimento.
A palavra de Deus faz toda a diferença, nos encoraja, fortalece. Deus aconselha Josué a meditar nela dia e noite para que tudo fosse cumprido. A palavra é nosso verdadeiro alimento que enfrentamos com qualquer desafio que nós temos. Então, como que você chegou aqui hoje? O que você veio buscar hoje? O que é que você está precisando? Deus é com você. Não importa o que você esteja passando, Deus é com você. A gente passa por várias e várias coisas, várias contendas, várias perseguições, mas Deus está dizendo para nós nessa noite: eu sou com você, em nome de Jesus. O segundo é: não se apavore e nem desanime. Então, realmente, certos desafios podem nos levar ao desânimo e ao apavoramento. Mas essas reações ocorrem quando focamos só nas dificuldades, nos dando falsa impressão de que Deus não está conosco. E o que a maioria das vezes a gente faz? Eu estou olhando para a minha dificuldade, aquela dificuldade que eu estou passando ali. Estou olhando para o meu problema. Estou olhando para aquilo que está acontecendo comigo. Aí eu choro, eu levanto, depois eu choro de novo. E eu não consigo ver que Deus está comigo. Aí o inimigo faz com que eu tenha essa falsa impressão de que Deus não está. Mas Deus está. Deus está junto conosco todo dia. Então, a palavra de Deus faz toda a diferença sobre nossas vidas e nós podemos realmente ver essa diferença se eu tiver fé, se eu estiver obedecendo, se eu não deixar as lutas, deixar que as lutas me faz enxergar outra coisa, além daquilo que Deus quer que eu enxergue. E o que Deus quer que eu enxergue? Enxergue que Ele é comigo, que Ele está ali, que quando eu não consigo mais andar, Ele me pega no colo. Quando eu sinto falta de um abraço, o Espírito Santo vem e me abraça. É isso. Eu preciso me sentir assim na presença do Senhor. Então, muitas vezes, esse não se apavore, não desanime, Jesus é comigo. Você crê nisso? Mas a gente crê mesmo, de verdade. Nós cremos mesmo. Vocês, quando Moisés morreu ali, e Josué foi suceder o lugar de Moisés, mas antes disso tudo, lá em Números 20, vocês podem estar lendo lá. Quando o povo está murmurando, chorando, gritando porque queriam água. E Deus fala assim para Moisés: vai lá e toca na rocha. E Moisés se ira com o povo. E Moisés era manso. Mas ele se irou naquele dia. Porque você já imagina um povo gritando, chorando e falando tudo ao mesmo tempo. Eu imagino assim, né? É igual quando o Michel falou aqui que eu me estressei. Aí aquele dia eu me estressei. E eu sou calma, né? Então eu me estressei. Mas aí Moisés passou por isso, que era um homem manso, amigo de Deus. E ele vai lá e bate na rocha. Então, quando eu estava lendo e preparando essa mensagem, que eu fui lá, né, olhar, fui pesquisar e tudo, foi muito triste quando Deus fala assim para Moisés: prepara o teu servo Josué, porque você não vai entrar nesta terra. Ficaram 40 anos no deserto, Moisés com aquele povo, ajudando, falando o que Deus pedia para ele falar. E lá no final, ele ainda não vai entrar na terra. Por causa de uma palavra. E muitas vezes nós perdemos bênção quando nós lançamos uma palavra. Quando nós não ouvimos realmente o que Deus está falando.
Aí quando eu digo assim, a gente crê mesmo? A gente acredita mesmo? Moisés era amigo de Deus, mas por causa do jeito que ele falou com o povo, e ele se irou e bateu na rocha, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Muitas vezes, quando nós nos iramos com com o nosso próximo, quando nós deixamos de amar, deixamos de perdoar, eu estou perdendo bênção. Eu não estou chegando onde Deus quer me colocar, porque eu estou olhando com aquilo que estão me fazendo. Então, aí por isso que eu perguntei, a gente crê mesmo? Nós cremos mesmo? Nós cremos que Deus é conosco todos os dias. Nós cremos que Deus é conosco como ele foi com Moisés, como ele foi com Josué. E ele fez uma promessa para Josué: eu estarei contigo. Não se espante, nem se apavore, não desanime. Ser forte e corajoso, porque eu estou contigo. Foi uma promessa que Deus estava fazendo para Josué. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, oramos, jejuamos, e lá no final, isso não vai acontecer. Eu já orei tanto, eu já jejuei tanto, eu já li tanto a Bíblia. Não vai acontecer, está demorando demais. Aí, por isso que eu pergunto, a gente crê mesmo que esse Deus está comigo? Que esse Deus é comigo? Mas por último ali, né, Jesus não deixamos, né? Então Jesus ali, por último, mas Deus coloca em nossa vida pessoas que nos orientam, que cuida de nós, que fala conosco. Mas eu posso ouvir essas pessoas? Posso. Essa pessoa está junto comigo para me ajudar? Sim. Mas Jesus não pode ser o último a me ouvir, ele tem que ser o primeiro a me ouvir. Mesmo que eu estiver caminhando com uma pessoa de Deus, uma pessoa que me orienta, uma pessoa que me aconselha, a gente precisa disso. Muitas vezes, eu preciso. Então, a minha orientadora é a pastora Lúcia. Então, de vez em quando, ela puxa a minha orelha, né? De vez em quando, ela puxa a minha orelha. E quando ela fala, não é assim. E a gente precisa? Precisa. Mas Jesus não pode ser o último a me ouvir. Mesmo que eu tenha uma pessoa que me orienta, que puxa minha orelha, que fala comigo, olha, não é assim, você pode fazer desse jeito aqui. Então, muitas vezes eu tenho dúvida na caminhada, daí eu chego nela e falo, eu estou com dúvida nisso aqui e tal, e agora? Ela me orienta como eu devo proceder. Mas Jesus não pode ser o último. Então, se eu creio em Deus, eu preciso falar com Ele. Eu preciso acreditar que Ele está comigo, mesmo eu tendo uma pessoa do meu lado. Terceiro, Deus está com você por onde você andar. Onde Josué colocasse a planta de seus pés, Deus estaria com ele. Deus mostrou a Josué tudo o que poderia ser conquistado em obediência à sua palavra e em comunhão. Então Deus disse para Josué: onde você colocar as plantas dos seus pés, tudo será teu. Deus vai te dar, se eu crer, se eu confiar, se eu ter fé. Então já imaginou Josué andando lá por tudo? E aquilo era de Josué, porque Deus disse para ele, Deus fez uma promessa para ele, onde você colocar as plantas do vosso pé, tudo será cumprido, tudo será feito. Mas muitas vezes eu não quero caminhar, eu não quero andar, eu estou cansado, eu não quero ir no lugar que Deus fala que é para mim ir. Gente, não é fácil, mas Deus faz com que nós fazemos, Deus torna as coisas para nós que nós achamos difícil, fácil da gente fazer. Mas muitas vezes nós demoramos a acreditar nisso, nós demoramos a ver isso. Então eu falo assim lá em casa, né? Eu falo bem assim para eles assim. Então
Na terça-feira, quando o Michel vem no culto, né, a Michele, que a gente está indo embora, quando chega lá, que a gente vai descer do carro, ele desce do carro e faz assim para mim. Ele está me dando a chave da igreja porque eu venho aqui na tarde da benção. Então eu já tenho uma caminhada no outro dia. Eu preciso acreditar que eu vou levantar cedo, que eu venho. Então, o dia que eu preguei aqui na tarde da benção, eu falei assim que no dia, na quarta-feira, eu não varro nem casa. Não dá tempo. É muito corrido. Então, eu almoço, tomo banho e venho. Então, ele me dá a chave porque ele já sabe dessa minha caminhada. Ele já sabe que toda quarta-feira eu estou aqui, então ele faz assim para mim, eu pego a chave, guardo a chave comigo. Toda terça-feira ele faz isso, quando ele vem no culto, né? Hoje eu vou ter que ir lá pegar a chave. Mas mas é assim mesmo, gente. Tá? É a nossa caminhada com Cristo. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. Nós temos que confiar, né? Então, assim, quando Moisés já tinha, e Deus já tinha falado para Moisés, estimula, anima Josué. Então, quando eu falei que nós temos um conselheiro, esse conselheiro é para nos animar, é para nos estimular. E Deus fala duas vezes ainda para Moisés. Ele fala lá em Deuteronômio 1:38 e 3:28 ele fala: estimula, esforça Josué. Então, às vezes, quando as pessoas chegam na gente e falam assim, ó, você precisa fazer assim, não é cobrança, é um conselho para a gente fazer. E né, na nossa caminhada, nós precisamos disso. Então, ler a Bíblia nos dá oportunidade de obter conhecimento das promessas de Deus, não nos deixa sem amparo. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Então, Deus, a palavra do Senhor, é para mim obter conhecimento, é para mim saber quem é Deus, para mim saber que Deus tem promessa para mim. Então, o título da mensagem de hoje é a importância das promessas de Deus. Eu creio nas promessas. Eu creio quando eu falo assim, quando Deus fala, eu sou contigo todos os dias, eu vou te abençoar. Quando eu li, né, quando eu estava orando pelas ofertas, que Deus vai abrir lá em Malaquias, Deus fala que Ele vai abrir as janelas do céu, vai derramar bênção sem medida sobre a minha vida se eu dizimar e ofertar. Eu creio. E por que que muitas vezes eu deixo de fazer, se eu creio? Eu deixo de ofertar, eu deixo de dizimar, se eu creio em Deus. Eu não acredito, então, que Deus vai abrir essas janelas do céu e derramar bênção sem medida sobre a minha vida. Quando eu estava mexendo com a minha aposentadoria, acho que eu já falei aqui para vocês, eu fiquei 9 anos orando. 9 anos. Eu não tinha salário nenhum, não tinha nada. Aí meu esposo trabalhava, daí ele falava bem assim, Eunice, esse aqui é teu. Ah, então tá bom. Aí eu pegava e dizimava. Às vezes ele dizia, meu anjo, vai sobrar um dinheiro, eu vou passar para você. Eu dizimava. Pegava aquele dinheiro e tirava a parte de Deus. E eu não trabalhava fora. E eu orei 9 anos pela minha aposentadoria. E quando veio uma bênção sem medida. Uma bênção que eu não acreditava quando veio. E eu quase fiz, como Moisés fez lá, né? Cirou com o povo. E eu mirei com Deus. Não vou orar mais. Não quero saber. Mas eu sempre fui, eu e Deus, né? Falando, não quero, Deus, não quero, não vou nem orar mais, não vou nem fazer essa campanha. Mas aí Deus fez, usou uma pessoa, aquela pessoa foi ali falando comigo e dizendo, eu preciso que ore, nós vamos precisar de intercessores para a campanha, e eu gostaria que você viesse. Aí eu não pude falar não para ela na época. Aí bem naquela campanha, a minha aposentadoria saiu. Então, quando vocês fazem um propósito com Deus, quando vocês fazem uma campanha, os 12 dias que vocês fazem, crê no que Deus vai fazer. Crê no que Deus vai fazer em nossas vidas.
Que Deus não é homem para mentir, não, ele vai fazer. Então, se Deus fez uma promessa para Josué, ele está fazendo uma promessa para nós também. Só nós crer que ele vai fazer em nome de Jesus. E a gente chora e lamenta, sim. Tem dia que a gente tá meio assim para baixo, meio desanimado. Sim, nós estamos. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite que não é para nós desanimar, que é para nós ser forte e corajoso. Que Ele é sobre nós, que as bênçãos vai chegar se eu permanecer. Então, lá em 2 Samuel 22 e 31, ele está, 31 até o 33, ele está com você por onde você andar, ele está falando lá. Então, ele está com você por onde você andar. Você crê nessa palavra? Você crê que Deus é com você por onde você andar? Mesmo você passando por tribulação, mesmo você passando por frustrações, mesmo as pessoas falando mal de você, você crê que Deus é com você? É isso que ele está falando para nós nessa noite. Quando Moisés mandou os 12 espias lá para espiar a terra, para ver como que a terra era, ele mandou 12. Só Josué e Caleb disse que era uma terra boa, que era uma terra para se viver, que era uma terra sadia. Só 2 de 12. E nós somos em quantos hoje de cristãos que desistem na metade do caminho, que para, porque não crê no que Deus está falando, não crê nessas promessas que Deus está mostrando para nós. Não crê nessa promessa que é sem fim as promessas de Deus. Eu só preciso crer e ter fé e obedecer. E Deus, ele está mostrando assim para nós hoje que não importa o que está acontecendo com você. Não importa. É só você crer. É só você obedecer. E é só você ter fé. Que Deus vai fazer o impossível nas nossas vidas. Porque aquilo que eu acho que é impossível, Deus vai fazer. Às vezes nós não temos tudo que nós precisamos. Mas o pouco que nós temos é aquilo que Deus está nos dando e nos faz ser feliz. E nos faz a gente acreditar na promessa. E eu não posso desistir. Eu não posso pensar que Deus não é comigo. Então Moisés, ele estava ali e Josué andou com Moisés o tempo todo. Então eu estava pesquisando, né? E Josué, ele liderou 600.000 homens, além de mulheres, crianças e idosos. A gente tem noção de uma coisa dessa? A gente tem noção? E muitas vezes nós, como líderes, nós queremos desistir. Porque a gente reclama de 5, 7, 10, a gente reclama. E Josué liderou 600.000, além das mulheres, crianças e idosos. Olha que loucura. E a gente, não posso, não quero. Essa palavra que Deus colocou no meu coração para hoje, para essa noite, uma palavra para nós de ânimo, de fortalecimento, de amadurecimento espiritual nas nossas vidas. Que nós venhamos ser forte e corajoso, como Deus disse para Josué. Que nós venhamos vencer essas batalhas que a gente tem no nosso dia a dia. Que nós venhamos não só olhar para o outro e achar, um é melhor que o outro, ele é melhor que eu, não pode, não consigo. Mas Josué, quando ele andou ali com Moisés ele delegou funções para o povo. E Josué também fez isso. Ele delegou função. Mas hoje em dia, a maioria de nós quer fazer as coisas sozinhos. E Deus coloca pessoas para andar com a gente, para a gente poder fazer as coisas juntos. Para a gente não se cansar. Porque quando eu estou ali lutando sozinha, qual é que vem no meu pensamento? Eu não quero mais.
Eu vou desistir. E Josué andava com Moisés. E Moisés andava com Deus. Mas Josué também andava com Deus. Ele aprendeu a andar com Deus andando com Moisés. Então, que nós possamos, nessa noite, acreditar. Se você crê realmente nessa palavra, então continue. Não pare. Não deixe. Às vezes é o frio, é chuva, mas não deixa de vir. Para você ouvir uma palavra direto do coração de Deus para você. Porque muitas vezes Deus está ali ministrando, falando para nós e nós não estamos nem aí. É hora de seguir em frente. Deus é nosso suporte presente. Não será fácil. Deus nunca disse que era fácil. Ele nunca disse. Ele falou que nós teremos tribulações, teremos aflições, desafios, mas Ele estaria conosco. Uma promessa. Agir com sabedoria, o cuidado de obedecer. Então, falar, meditar e bem-sucedido. E isso é o que todo versículo lá estava dizendo. Então, fale de Deus. Pense que você não está só lendo essa palavra, mas você está meditando. E quando eu medito nessa palavra, eu procuro um horário que eu realmente vou meditar nessa palavra. Eu não vou só ler esse livro. Falar sobre essa palavra se eu acredito. Não estremecer, não estar. Dias é diferente, mas que nós venhamos viver, ter atitude de fé, que nós venhamos viver com essa fé, que nós venhamos praticar essa. E para você, ser forte e corajoso, igreja. Não desanime. Não olhe para as dificuldades. É muito desafio para mim, mas Deus é com você. Mas você não sabe o que fizeram para mim, Deus é com você. Você não sabe o quanto que eu chorei, o quanto que eu falei, Deus é com você. Ser forte, igreja. Não temas, não espante, pois o Senhor, teu Deus, é contigo por onde andares. Obedeça. E você vai ver o que Deus vai fazer. Tenha fé. Crê. E você vai ver as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. E para encerrar, você que a gente possa realmente cuidar de viver essa palavra. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, qual é a situação que você está passando? Qual é o desafio que você está tendo? O que é que você realmente veio buscar nessa noite? O que é que você quer de Deus? Mas o mais importante de tudo isso, o mais importante, como Jesus está nos olhando. Como seus liderados estão olhando para você. Nós que somos líderes, como os nossos liderados estão olhando para nós. Mas o mais importante é como Jesus está nos olhando. Como Jesus está olhando para mim e para você. E Jesus nos conhece. Ele sabe de todas as coisas.
E Jesus não nos desampara. Jesus é conosco todo dia de nossas vidas, até quando Ele voltar. E eu preciso estar nessa caminhada até Jesus voltar. Mas eu não posso ficar desanimado. Ai, agora eu não posso chorar, não posso fazer nada. Não, você pode. Você só precisa continuar crendo e obedecendo e tendo fé. Que Deus é com você, que Deus não te deixa sozinho em momento nenhum de nossas vidas. Então, que você possa realmente crer em tudo que foi falado aqui nessa noite, que Deus colocou no meu coração, e que você possa meditar realmente nessa palavra. Hoje o meu esposo, toda terça-feira ele vai dormir lá na minha sogra. Minha sogra tem 87 anos e ela teve um AVC. Ela saiu do hospital andando de cadeira de roda, só ficava acamada, usando fralda. Mas daí eles são católicos, né? Eles estavam lá fazendo o que eles tinham que fazer e a gente orando. Hoje a minha sogra saiu das fraldas. A minha sogra não anda mais de cadeira de roda. Não está mais acamada. Ela usa uma bengala, né? Porque ela ficou com sequela do lado esquerdo. Então ela usa uma bengala. Então depende da distância que eles vão caminhando com ela, eles levam a cadeira de roda. Mas ela não precisa mais, quando ela saiu do hospital. Esse é o impossível que nós olhamos e Deus faz. E Deus tirou ela de todo aquele processo que ela estava vivendo ali. Então, se Deus fez na vida de uma pessoa que não conhece Jesus, só ouviu falar, o que vocês acham que Deus vai fazer nas nossas vidas? O que vocês pensam do que Deus vai fazer? E ela fala bem assim para mim, a minha sogra: ora por mim, Nissa. Ela me chama de Nissa. Ora por mim. Eu oro, dona Nair, pode deixar. Hoje ela está lá. Tem várias coisas, né? Toma muito medicamento. Mas ela está lá, gente, andando. Andando. Saiu das fraldas. É isso que Deus faz na vida do ser humano. Então, se eu creio em Deus, se eu creio nessa palavra, se eu meditar nessa palavra, se eu conhecer essa palavra, se eu conhecer esse Deus, Deus vai fazer muito mais daquilo que a gente pensa e imagina. E o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas. E a minha sogra nem pensa em aceitar Jesus. Mas através da oração, através de todo aquele processo, Deus agiu. E eu não vou dizer assim que foi, eles estavam lá rezando, né? Os católicos rezam, todo mundo. Eu acredito na oração que foi feita, no que nós pedimos para Deus. Mas muitas vezes não acontece coisas que nós queremos. Mas não é para nós desanimar. É o momento que Deus nos dá. É o momento do não de Deus nas nossas vidas. Porque nem sempre eu vou ter o sim.